Vocês sempre me pedem recomendação de notebook para começar a editar vídeos e hoje, graças à Nvidia, eu tenho um aqui pra gente testar juntos. Esse daqui é o Acer Swift X14, equipadíssimo com uma GPU Nvidia GeForce RTX 4050, que vem até com um pacote Nvidia Studio com ferramentas de inteligência artificial para nos ajudar nas nossas tarefas de edição. Agora, será que uma máquina dessa dá conta do nosso trabalho? Essa máquina que tá aqui comigo tem um processador i7 de 13ª geração, 16 GB de memória RAM LPDDR5, que é um tipo de memória RAM otimizada para um baixo consumo de energia e obviamente equipadíssimo com a placa de vídeo Nvidia GeForce RTX 4050 com 6 GB de memória GDDR6. De armazenamento ele tem um SSD de 1 TB. Logo de cara já fica claro que isso é mais do que suficiente para a gente conseguir trabalhar com edição. Um processador forte com uma quantidade razoável de memória RAM, bastante espaço de armazenamento de alta velocidade e especialmente essa baita placa de vídeo que é a 4050. Se quiser as especificações completas dessa máquina, elas estão todas aí na descrição do vídeo. E antes da gente entrar nos detalhes mais técnicos, eu preciso falar sobre o visual desse computador. A gente é muito acostumado a ver notebooks mais parrudos com o visual mais próximo daqueles computadores gamers, né? Cheio de LEDs e tal. Só que, cara, eu gostei muito do design desse computador que a Acer fez, todo prateado, metálico, uma construção bem firme e tendo uma placa de vídeo poderosíssima dessa, eu achei ele até bem fininho, tá? E bastante leve, de verdade mesmo. Os dados oficiais dizem que o peso dele é de 1,5 kg aproximadamente. E de coração eu achei que pesaria bem mais por conta da placa de vídeo. Então assim, a gente que tá procurando portabilidade, conseguir trabalhar com um computador em lugares cada vez mais complexos, quem nunca precisou editar no aeroporto, editar na rodoviária, editar às vezes até na mesa do cliente durante um evento ou coisa assim, cara, um notebook leve é essencial para levar para lá e para cá. Outra coisa legal desse Note é que ele tem duas portas USB tipo C, outras duas USB 3.2 energizadas, que são excelentes para você carregar dispositivos com alta velocidade, uma entrada HDMI 2.1, uma entrada para fone e um leitor de cartões SD, o que facilita bastante para a gente tirar o cartão da câmera e já descarregar no computador. O teclado retroiluminado dele também é muito bonito e uma feature muito legal que esse notebook tem só por causa da RTX 4050 é o chamado Whisper Mode, que é um recurso oficial da Nvidia que você consegue controlar até mesmo o nível de ruído do computador. Essa é para você que costuma trabalhar de madrugada e não quer acordar ninguém. Eu passo por isso com frequência. Você liga esse Whisper Mode aqui e ele, ó, reduz o volume da placa de vídeo e o negócio fica um silêncio. Mas vamos falar de desempenho, que na minha opinião é uma das coisas mais importantes. Seguinte, o fato de você ter uma placa como a 4050 aqui nesse computador vai te dar um ganho de desempenho e também de eficiência energética, tá? Porque essa linha 4050 é baseada na arquitetura Ada da Nvidia, que é bastante superior com relação à geração anterior das placas. E você já deve saber o papel importante que a placa de vídeo tem quando a gente fala de edição de vídeo aqui no computador, né? Essa linha GeForce RTX é uma das que mais tem CUDA cores, que são os núcleos de processamento de vídeo que vão fazer com que você consiga editar em 4K, fazendo com que o seu preview não trave. E vários desses CUDA cores são dedicados pro Ray Tracing e para inteligência artificial, o que permite efeitos visuais realistas com Ray Tracing e aceleração de tarefas de processamento de gráficos com inteligência artificial. E óbvio, sem contar que essas duas coisas, para quem também quer jogar um pouquinho no computador, além de editar, pô, também ajuda pra caramba, né? Mas afinal, qual que é o impacto de ter essa placa de vídeo no computador na hora da gente fazer o nosso trabalho de edição de vídeo? Eu fiz alguns testes no Premiere para te mostrar. Nesse primeiro teste, eu tô rodando um clipe 4K, que eu fiz o tratamento de cor usando o Lumetri e usando a função Unsharp Mask. São dois efeitos que são acelerados pela placa de vídeo e como você pode perceber por aquela bolinha verde que tá embaixo do preview, o vídeo tá rodando liso na qualidade máxima, mesmo a sequência estando em 4K e o vídeo também estando em 4K. A gente não teve nenhum problema de travamento. Porém, quando eu desativo a placa de vídeo, a gente consegue perceber a diferença que ela faz, né? Os mesmos efeitos que são básicos para o tratamento de cor de qualquer clipe realmente ficam impossíveis da gente assistir. Depois eu fiz um teste de render. Tentei renderizar primeiro sem a placa de vídeo e você tá vendo aí o tempo que o computador tava pedindo para eu conseguir renderizar esse vídeo, né? Mais de 1 hora. Só que depois eu ativei a placa de vídeo novamente, fiz o render com ela ativada e para renderizar esse vídeo de 1 minuto, eu levei 1 minuto e meio. Olha que coisa incrível. Eu também aproveitei para fazer um teste
para identificar quantos clipes a gente consegue mostrar no preview ao mesmo tempo nesse computador. E eu fiz o primeiro teste colocando ali 2 clipes em 4K, numa sequência 4K, na qualidade 1/2, ou seja, metade da qualidade máxima. E aí você tá vendo que do vídeo todo a gente teve apenas 10 frames perdidos. Então deu pra gente assistir os 2 vídeos ali com tranquilidade. Quando a gente coloca 4 vídeos em 4K para serem exibidos ao mesmo tempo, aí o jogo muda um pouquinho. Mas assim, sendo bem honesto e sincero, não faz o menor sentido a gente trabalhar com 4 streams de vídeo 4K ao mesmo tempo numa tela, sendo que a gente poderia muito bem usar um proxy para reduzir a necessidade de processamento da nossa máquina, tá? Isso não é um jeito inteligente de se trabalhar. Pois é, acho que deu pra perceber que faz muita diferença, né? É óbvio que o conjunto da obra do seu notebook ou do seu desktop é muito importante para você conseguir executar as coisas. Só que quando você tem a possibilidade de investir um pouquinho mais na placa de vídeo, você ganha na aceleração. Mas o lance é que num computador desse não é só no desempenho que você ganha. Você ganha muita coisa de inteligência artificial nessa máquina também. Com essa placa 4050, dá para você rodar muita coisa de inteligência artificial direto no computador sem você precisar enviar para a nuvem e baixar depois, porque a própria placa é capaz de te entregar um processamento rápido e de qualidade quando se trata de IA. Tem uma ferramenta que você vai poder usar nesse notebook, ou melhor, um conjunto de ferramentas chamado de NVIDIA Studio. Dentro do NVIDIA Studio tem uma ferramenta que chama NVIDIA Broadcast, por exemplo. Ela tem umas ferramentas bizarras de boas, tipo de remover o seu fundo em tempo real sem você precisar de tela verde, já imaginou? Ou então remover ruído do seu áudio com inteligência artificial também em tempo real. NVIDIA Broadcast tá aí pra isso. Sem contar os drivers NVIDIA Studio que são muito melhores do que os drivers de jogos. Isso falando no nosso caso, onde a gente vai mais editar do que jogar. Eu não sei se você sabe, mas o programa de edição que você usa, seja qual for, DaVinci, Premiere, todos eles têm funções de inteligência artificial. O Premiere, por exemplo, tem aquela função de auto reframe para reenquadrar o seu vídeo automaticamente. Tem a função Enhance Speech que usa inteligência artificial também para conseguir fazer o processamento do seu áudio e melhorar ele, sem contar os efeitos que você tem ali dentro do Premiere ou do After ou de qualquer outro programa que são acelerados por GPU. É quando você usa esses efeitos que você consegue perceber como que ter uma placa dessa faz diferença. Sem contar que no NVIDIA Studio tem mais um monte de aplicativo que são gratuitos para quem tem placas dessa linha, tá? Tem o Omniverse, o Canvas, o Broadcast, o Chat com RTX, só que eu não quero entrar em detalhes com relação a isso nesse momento. Eu vou fazer um outro vídeo para vocês explicando como usar essas ferramentas e tirar proveito disso nesse notebook aqui, tá? Se tiver dúvida, quiser saber de alguma coisa, manda aqui nos comentários. Então pra mim tá mais do que claro que o desempenho desse cara aqui é pra lá de suficiente pros trabalhos de edição que a gente precisa fazer no dia a dia. Eu fico imaginando, cara, um computador levinho desse, eu levar pra me encontrar com um cliente, poder fazer uma alteração, alguma coisa ali na frente dele, sem precisar levar isso pra casa, e ainda mais esse computador aqui sendo capaz de permitir que eu faça as alterações em tempo real, cara, isso aqui é sonho. Quando eu tava precisando de notebook, eu queria muito ter conhecido esse Acer aqui, velho. Economizar tempo de render, mostrar as coisas em tempo real é outra vida. Ainda mais você trabalhando num evento, fazendo edição real time, alguma coisa assim, uma reunião com o cliente, faz muita diferença. Ah, e um detalhe importantíssimo que eu não posso deixar de falar pra você, que é com relação à tela desse notebook. É uma tela de 14.5 polegadas e o mais legal dela é que ela é OLED e é capaz de reproduzir 100% do espectro DCI-P3. Pra galera que gosta de fazer color grading, vocês sabem que isso é um recurso importantíssimo que vai nos dar fidelidade nas cores que a gente estiver trabalhando, né? A resolução dele não é 4K, é 2880 por 1800, uma proporção de 16:10, um pouquinho diferente do que a gente está acostumado, e tem taxa de atualização de 120 Hz, que é ótimo para quem gosta de jogar de vez em quando. Mas mesmo ele não sendo 4K, o fato dele ter essa cobertura de reprodução de cores, cara, é um ganho enorme que a gente tem, principalmente em relação ao color grading. Sobre bateria, a fabricante passa pra gente que a bateria dura até 13 horas, mas lógico, considerando aí um uso de baixo desempenho, vamos colocar assim. Mas em questão de edição, tá? A gente fez vários testes aqui dentro da Brainstorm Academy e a bateria acabou durando cerca de 5 horas, mais ou menos. O que é um desempenho bem relevante, porque, né, 5 horas editando é mais do que suficiente para finalizar alguns vídeos, ou pelo menos aguentar um render um pouquinho mais longo, né? A graça é que esse Note tem fast charging, então ele consegue recarregar muito mais rápido do que o normal. E a NVIDIA ajuda até nisso. Tem um recurso que chama Advanced Optimus, e
o Battery Boost, que eles servem justamente para aumentar a vida útil da bateria e até mesmo equilibrar ali a carga versus o desempenho que você está necessitando para que ela dure o máximo possível. Agora, tem um ponto de atenção com relação a esse notebook aqui que eu não posso deixar de falar para vocês. A memória RAM dele é soldada na placa-mãe, o que significa que você não tem possibilidade de expandir essa quantidade de memória. 16 GB é o máximo que você consegue. Mas posso ser bem sincero, a não ser que você vá usar um monte de programas juntos ao mesmo tempo, você não precisa de muito mais do que 16 GB. É uma quantidade razoável aí para você fazer a edição de 90% dos vídeos que você vai precisar fazer. Digo isso por experiência própria, tá? Eu trabalhei bastante tempo com 16 GB de memória no meu computador e fui sentir falta quando eu tava usando mais o After Effects do que os outros softwares. Porque o After Effects come memória RAM no café da manhã. Então, meu veredito sobre esse lindão Acer Swift. Vale a pena para nós editores? Vale. Me surpreendeu bastante. Ainda tenho mais coisas que eu quero fazer aqui nele para mostrar para vocês, principalmente relacionados ao NVIDIA Studio. E você tá procurando um notebook com bom desempenho numa máquina que seja portátil pra caramba e elegante. Esse aqui é um forte candidato, tá? Mas agora que a gente terminou, eu vou aproveitar o DLSS 3 aqui dessa máquina e vou jogar um pouquinho, tá? Aproveitar até a inteligência artificial que tem aqui, ó, para diminuir latência, tempo de resposta, e vou aproveitar para sair na frente da galera aqui, viu? Espero que esse vídeo tenha te ajudado a tomar uma decisão com relação ao notebook para edição. Fica meu agradecimento especial à NVIDIA por nos ter enviado essa máquina. Meu nome é Matheus Ferreira, eu vou ficando por aqui, até a próxima. Tchau!